Andando na nossa lição, e como eu falei ontem, nós vamos ser bastante breves, até porque nós já estamos no ponto 3.3, os deveres ministeriais em face aos impostores. Olha o que é que nós temos aí. São 5, 2 Timóteo. Os deveres ministeriais em face aos impostores. Primeira parte aí, letra A, combater o bom combate. 2 Timóteo 1:8. A gente vai ficar sempre nessa carta, não vai para outro livro agora. 2 Timóteo 1:8, o que é que diz? Alguém leia, por gentileza. Segunda carta de Timóteo. Isso. O convite de Paulo é para que Timóteo, participe com ele dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, e que ele não se envergonhe dessa palavra. Ou seja, é um chamado para combater o bom combate. Mas esse combate começa em quem? Em quem começa o bom combate? Em quem começa? Dentro de quem começa esse combate? De nós mesmos. O bom combate começa a partir de nós combatermos dentro de nós o pecado. Porque Timóteo não alcançaria os resultados que alcançou com as orientações de Paulo se a sua vida fosse totalmente pecaminosa. Deus não vai abençoar um ministério de alguém que está mergulhado no pecado. Então ele começa combatendo o próprio pecado. Depois ele vai começar a combater agora os pecados dos que estão sob a sua responsabilidade. Os membros de sua igreja, de sua congregação. E depois ele vai avançar nesse combate, combatendo os de fora, que trazem falsas doutrinas. No final das contas, ele vai olhar e vai dizer: eu tive que fazer um trabalho muito grande, eu tive que me desdobrar para conseguir completar tudo. Foi difícil, mas ele combateu o bom combate, porque em todos esses combates, interno, externo, quem ele teve junto ao lado dele? Quem estava junto de Timóteo o tempo todo? Deus. Paulo não estava o tempo todo. Paulo estava em Roma, preso, e disse: Timóteo, pega lá a minha capa, pega lá a minha túnica, pega meus pergaminhos, traz junto com você João Marcos, né, que a gente já viu na outra semana, traz ele, que ele vai ser útil no ministério. Mas mesmo quando Paulo não estava, mesmo quando as cartas de Paulo não tinham chegado, quem estava junto de Timóteo, fazendo ele combater o bom combate? Deus estava ali com ele. Então, dá para perceber que quando nós não nos envergonhamos, nós sofremos a favor dessa palavra, tudo isso é segundo o poder de Deus, nós não estamos sós. Letra B, completar a carreira. Vamos abrir o versículo 14, alguém possa ler? Do capítulo 1. Veja só, o que é guardar o bom depósito? Mediante o Espírito Santo que habita em nós. O que nós recebemos toda vez que a palavra é pregada? Entendimento, conhecimento da palavra, conhecimento do ser de Deus. Isso a gente vai escutar hoje aqui para sair do outro lado? Não. Se a gente realmente quer viver uma vida cristã produtiva, a gente tem que guardar isso no coração. Salmo 119.
O versículo número 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, tudo que eu escuto, eu guardo. Então, guarda o bom depósito, ou seja, guarda a palavra. O que foi depositado em você que faz você viver em retidão? A palavra de Deus, o amor de Deus, a sua misericórdia. Quem faz a gente guardar? Quem deixa aqui bem guardadinho e não deixa que a gente espalhe isso, perca isso? O Espírito Santo que habita em nós. É Ele que promove o convencimento e Ele que promove o armazenamento dessa palavra, desse bom depósito dentro de nós, de forma que a gente possa completar a carreira. Interessante que você começa um certo trabalho e você não tem muito conhecimento acerca dele. E talvez você chegue lá sem um pingo de material. Vai passando o tempo e você vai percebendo que algumas coisas são necessárias naquele ambiente, mas a empresa que você trabalha não compra aquele material. Aí você diz: bom, mas eu preciso. Se eu preciso, eles não dão, eu vou comprar. Aí você compra aquele material. E aquele material vai junto com você, e à medida que as coisas vão sendo necessárias, você vai comprando mais material, mesmo que eles não deem, mas você está correndo atrás disso. No final da sua carreira, você vai estar com bastante material. Você vai dar para qualquer pessoa? Não, você vai guardar aquele depósito ali, vai dizer: isso aqui foi o que eu juntei durante toda a minha carreira, só que agora eu completei. Olha o que eu tive que juntar para completar a minha carreira. Então, guardar o bom depósito é: olha o quanto que eu ouvi da palavra, olha o quanto que eu li da palavra, olha quantas vezes eu parei em todas as atividades da minha vida para estar meditando nessa palavra. Só assim eu consegui completar a minha carreira. É muito difícil, pode acontecer, acontece muitas vezes, mas é difícil avaliar a vida cristã de uma pessoa que se converteu no leito de morte, em comparação a alguém que viveu, por exemplo, 30 anos no Evangelho. Você diz: aquela conversão foi sincera, mas a gente não teve tempo de ver os frutos do arrependimento. Quando você olha para uma pessoa que viveu 30 anos no Evangelho, trabalhando incessantemente, aí você tem condição de perceber todos os frutos que aquela vida produziu, segundo o poder de Deus. E aí a frase "eu agora completo minha carreira" faz muito mais sentido. Na letra C, guardar a fé. O versículo 13, o que é que diz? Do mesmo capítulo: mantenha o padrão. Tem um padrão na palavra para cada coisa? Tem um padrão? Tem padrão. Tem padrão para a nossa vida? Tem. Tem padrão para o culto? Tem. Tem padrão para a forma de adorar a Deus? Tem. Tem padrão para a pregação? Tem. Está aqui, ó. Mantenha o padrão das sãs palavras. Não pregue de modo a confundir a mente de quem está lhe ouvindo. Mantenha o padrão das sãs palavras. Quando eu falo assim, eu estou são, eu estou sadio, saudável. Ou seja, mantenha um padrão que essa palavra atinja o coração das pessoas, a palavra verdadeira, e produza nelas saúde espiritual. Você ouviu essas palavras com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Transmita da mesma forma e assim guarde essa fé. Esses são os deveres ministeriais em face aos impostores. Você percebe inúmeras pessoas, eu não vou nem dizer pregando, porque pregação para mim é só da palavra, mas pessoas discursando a respeito do que deve ser feito, do que você precisa, enfim. E aí a gente vê aqui que evangelho é sofrimento, mas para alcançar uma glória.
Evangelho é manter um padrão de sãs palavras, é guardar o bom depósito que você recebeu com auxílio do Espírito Santo. Evangelho não é você fazer um propósito, para que propósito multiplicar sua conta. Evangelho não é passar por um portal para que você fique agora sadio. Evangelho não é você tocar na toalhinha de alguém, porque ali tem alguma coisa poderosa. E muitas outras coisas. Então, em face aos impostores, dever do ministro é trabalhar dessa forma. Sofrido, sim, mas mantendo o padrão que lhe foi entregue. A tríade ministerial na carta 3.4, o que é que vai ter aí? São 3 características. A primeira delas, todas no capítulo 2, vai ser discipulado. O que é que diz aí o versículo 2? 2:2. O que é que você recebe aqui? Instruções, ensinamentos. O que é que você vai passar para outras pessoas? A mesma coisa. E qual é o objetivo de você estar passando instruções a outras pessoas? No final do versículo. Que eles instruam outros. Então, quando ele diz, o que de minha parte eu visto através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também dons para instruir a outros. Eu não posso achar que sou eterno e que somente eu detenho a palavra verdadeira, mas eu preciso preparar outras pessoas para que receberam a instrução da minha parte, para que delas essa instrução seja passada a outros, e a outros, e a outros, e a outros. É assim que nós somos apenas agentes multiplicadores da mensagem de Cristo. O ministro do Evangelho é simplesmente isso, é um agente multiplicador dessa mensagem. Ele instrui a outros, mas com a ideia de que esses vão instruir a outros lá na frente. Onde é que nós vemos essa instrução do ensino sendo passada de geração em geração? No Antigo? Mateus 28, 18, 19 e 20. O que nós temos ali? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Então, veja que eu prego, o Espírito Santo convence a conversão, a mudança de vida, mas eu preciso ensinar de modo que aqueles que estão agora aprendendo e obedecendo a palavra, lá na frente não se tornem meus discípulos, mas se tornem discípulos de Cristo e passem essa palavra para outros que serão discípulos não deles, mas também de Cristo. Veja, se eu fizer discípulos meus, um dia essa seita acaba? Acaba, né? Bastou eu morrer, acabou a seita dos meus discípulos. Mas se eu faço discípulos de Cristo, esse corpo só tende a aumentar, porque é um reino eterno de Deus. Segundo ponto é a dedicação, versículo 13 do capítulo 2, o que é que diz? Se Deus é fiel conosco, se Deus está o tempo todo a nos agraciar com as suas bênçãos, com o preparo cristão, qual a nossa resposta a Deus? Tem que ser a dedicação na sua obra, porque Ele nos dá os meios para isso, Ele nos faz capazes. Existe uma frase, já virou um jargão evangélico: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E Ele faz as duas coisas. E quando nós vemos Ele capacitando os escolhidos, o que esses escolhidos, recebendo a capacitação, têm que fazer de volta? Produzir, se dedicar, se gastar na obra do Senhor.
Então, se eu recebo da parte de Deus e não faço, eu sou infiel àquilo que está sendo entregue nas minhas mãos. Mas se eu for infiel, ele permanece fiel, porque de modo algum ele pode negar a si mesmo. Eu vou confiar nisso e vou viver de maneira infiel? Não. Eu vou confiar nisso e vou procurar viver de maneira fiel, sabendo que ele não falha. A gente às vezes escuta o seguinte: ah, mas é porque a carne é fraca, é porque o homem é falho, não olhe para mim não, porque eu sou falho, não me tome como exemplo não, porque eu sou falho. Então procure ser melhor. Não se esconda atrás de uma desculpa: eu sou falho, eu sou falho. Sim, todo mundo sabe, todo mundo é falho, ninguém é perfeito, mas a gente pode, pela palavra e pelo poder de Deus, buscar o aperfeiçoamento. Como? Sendo fiel ao que Ele nos dá, a sua palavra, a capacitação que Ele nos dá, e sendo dedicados na sua obra. Terceira é diligência, versículo 15, esse versículo fantástico. O que ele diz? Não faça algo que você venha a se envergonhar depois. Não faça algo que venha a envergonhar o nome do Evangelho, mas procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar, porque ele maneja bem a palavra da verdade. Ele se conduz e conduz o rebanho de Deus através dessa palavra, com diligência, ou seja, ele presta atenção no que está fazendo. Ele é cuidadoso nesse ensino para que falsas doutrinas não sejam passadas. Ele trabalha com diligência. Então, é discipulado, dedicação e diligência. Ensino, trabalho e cuidado o tempo todo no ministério de Timóteo. E aí, Timóteo preparado para o bom combate. O que nós temos aí? Letra A: um trabalhador irrepreensível. Timóteo, no versículo 15, que foi acabou de ler agora, no versículo 15 nós vemos: procura apresentar-te a Deus aprovado. O ministro de Cristo precisa ser um trabalhador irrepreensível. Aí vem a pergunta: quantos querem ser ministros de Cristo? Eu nunca mais fui, mas talvez em alguma próxima oportunidade eu convide a Angélica para ir. Alguma cruzada evangelística. Os irmãos aqui já foram para cruzadas evangelísticas? É bem interessante, pelo menos as que eu já tive a oportunidade de ir. Algumas delas, pessoas dizem assim: quem quer melhorar de vida? Todo mundo levanta a mão, claro, você quer melhorar de vida. Por mais que a sua vida esteja boa e você esteja satisfeito, você quer melhorar ainda mais. Tem gente, aí depois vem a outra pergunta: quem quer aceitar Jesus? Tudo bem, aí vai passando. Aí quando poucas pessoas levantam a mão dizendo que querem aceitar Jesus, ele diz: quem quer ser feliz? Quem quer ter seus problemas resolvidos? Quem quer hoje sair daqui de posse da sua vitória? Aí um bocado de gente vai levantar a mão também. Aí diz: pronto, então aceita Jesus e vai acontecer tudo isso na sua vida. Agora, diante de tudo isso aqui, lembrando que o texto das duas cartas de Paulo a Timóteo não são somente para o ministro do Evangelho, são para todos os crentes. Eu preciso ser irrepreensível, está lá em Efésios. Se eu preciso ser irrepreensível, a pergunta que deveria ser feita é: quem aqui quer viver sofrendo e sem pecados? Quem aqui quer viver debaixo da orientação de Deus e longe dos prazeres do mundo? Quem aqui quer dizer não ao mundo e sim a Deus? Acho que as mãos iam ficar todas abaixadas. Ou poucos levantariam a mão, porque entenderam que o Evangelho não é feito de coisinhas bonitas,
tudo azul com bolinha branca, tudo fácil. Não, é sofrimento, mas esse sofrimento nos trará um eterno peso de glória. Para entender o momento da glorificação lá na frente, a gente precisa passar pela humilhação, precisa passar pela abnegação, a renúncia, até chegar nesse momento de glorificação. Então é um trabalhador irrepreensível. Imagina só, alguém perguntasse numa cruzada dessa: quantos aqui querem ser ministro do Evangelho? Pronto, ok, tem uns 30 aí que querem ser ministro do Evangelho. Ok, a partir de hoje você estará sendo observado em todas as suas atitudes, e você deve ser irrepreensível. Se você errar, você vai ser criticado. Quer continuar? Eu quero, não me preocupo com críticas. Tudo bem, você vai estar sendo duplamente observado por Deus, porque aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas também será cobrado duplamente, porque é sua vida e a vida de todos que serão orientados por você. Quer continuar? Eu tenho certeza que à medida que for exposto aquilo que eu preciso fazer, o ânimo vai diminuindo, porque não é fácil ser irrepreensível, porque eu sou pecador, e o pecador merece repreensão, correção, o tempo todo. Na letra B, ele precisa ser um servo apto para instruir. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Se ele tem que fazer o discipulado, ele precisa ter condições de ensinar pessoas, de instruir pessoas, não em contendas, mas em mansidão. E aí é uma observação muito simples, de uma forma muito fácil. Tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que nós demoramos a compreender, tem versículos que talvez você passou a vida toda pensando: esse versículo diz isso. Um belo dia você descobre que não tem nada a ver. E isso pode acontecer com você, com qualquer pastor. Isso é natural que aconteça à medida que nós vamos meditando na palavra, e vai surgindo alguma dúvida, vai surgindo alguma coisa difícil de compreensão. Então, um servo apto para instruir vai chegar para alguém que não está compreendendo e em mansidão ensina, não em contendas. Sabe aquela coisa do irmão mais novo que está dando trabalho, e aí o pai utiliza o irmão mais velho para colocar como exemplo? Isso aí gera contendas, porque ele vai dizer: então o senhor só gosta de fulano, porque eu dou trabalho. O ministro do Evangelho precisa ensinar sem partidarismo, sem dizer: fulano já entendeu, você ainda não entendeu, não é possível. Todos precisam chegar ao conhecimento da verdade. E, obviamente, uns têm uma velocidade mais rápida, outros vão ser um pouco mais lentos, mas todos têm algo dentro de si, tem alguém dentro de si que ajuda na compreensão, o Espírito Santo de Deus. Então, o servo é apto para instruir, mas ele continua dependendo do Espírito para a compreensão das coisas de Deus, e não ensina em contendas, mas em mansidão. Ele deve ser um crente iluminado, habilitado pela palavra de Deus. Quando fala de uma pessoa iluminada, tem nada a ver com o espiritismo, né, que diz que você tem que ser um ser de luz. Não. Crente iluminado é iluminação do Espírito Santo. Na época dos profetas, na época de Paulo, existia ainda a necessidade de revelações, porque a palavra não estava completa. A revelação final ainda estava em processo, ainda estava em construção. Tanto é que Paulo registra nos seus escritos que foi necessário que Deus colocasse nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se ensoberbecesse, com vistas às revelações gloriosas que Deus trazia à sua vida. Então, para que não ficasse orgulhoso daquilo tudo, Deus colocou sempre ali Satanás dizendo: olha quem você é, olha o que você fez, olha quem era Saulo, lá de Tarso, olha o perseguidor aqui o tempo todo. Você pegava cartas para perseguir cristãos, para prendê-los, e essa culpa dentro de Paulo nunca saiu, porque ele vai dizer:
em 1 Timóteo, e a gente vai ver isso hoje, dizendo: Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nunca saiu da cabeça dele o fato de que ele era indigno para ser apóstolo, ele era indigno para ser até crente. Mas, apesar de todos os seus pecados, Deus foi misericordioso com ele. Depois dessa época que era necessário haver revelações, depois que a palavra é fechada, o cânon das escrituras é fechado, nós temos 66 livros, nós temos todos agora muito bem distribuídos. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca até uns títulozinhos para ajudar a gente a compreender mais ou menos o que vai ser dito mais na frente. Precisamos de revelações bíblicas? Não, mas precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreender a revelação. Então hoje nós não temos revelações, mas temos iluminações, porque aquele que revelou anteriormente, agora esclarece todas as coisas, aclara todas as coisas. E o servo do Senhor deve ser habilitado pela palavra de Deus. Como eu vou ser habilitado pela palavra de Deus se eu não a entendo? Preciso da iluminação do Espírito Santo. E ele precisa ser um pregador bem equipado. Faze a obra de um evangelista. Quando ele diz isso, faze a obra de um evangelista, o que ele tem que fazer? O que Timóteo tem que fazer? Qual é a obra de um evangelista? Só pregar? Ensinar? Só pregar e ensinar? Discipular? O que mais? Dar testemunho? O que mais? Pregar, ensinar, discipular, dar bom testemunho, viver a palavra e dar assistência. No discipulado está envolvida a palavra assistência. Eu não simplesmente chego aqui, digo um bocado de coisa, você vai para casa, está tudo certo. Nunca mais eu apareço aqui, aí você já sabe porque eu já falei naquela vez. Não, é dar assistência. Por isso que muitas vezes durante as pregações, durante os estudos, eu digo: semana passada a gente falou sobre isso, eu estou relembrando, estou continuando o mesmo ensino. Há algum tempo atrás a gente citou determinada coisa, eu retomo aquilo ali. E mais na frente, talvez daqui a 10, 15 anos, você diga assim: eu me lembro que em algum estudo isso foi citado. Eu me lembro que em alguma pregação eu já escutei sobre isso. Eu me lembro que teve um dia que na igreja se tratou sobre esse tema. Porque você teve uma continuidade. A obra do evangelista é continuar. Me diga uma coisa, se nós fizermos aqui uma cruzada evangelística, lá na praça, 15 pessoas levantaram a mão, 15 pessoas, novos convertidos, e a gente não fizer nada em relação a elas depois do dia da cruzada, eles se firmam? Não, né? Porque a pregação aconteceu, mas falta o ensino, falta o discipulado, falta assistência, falta eles verem o que é um bom testemunho no meio dos crentes, falta ainda muita coisa. Então o ministro precisa ser um pregador bem equipado e fazer a obra do evangelista, não somente se equipar para pregar, mas se equipar para todas as outras atividades necessárias. Segundo Timóteo para hoje, ele vai dizer o seguinte: bom será o dia em que poderemos dizer como Paulo, combati o bom combate. O que você tem feito hoje para poder dizer o mesmo que Paulo ao final da sua carreira? Então, é uma pergunta para a nossa reflexão. O que nós temos feito para que a gente possa dizer lá no finalzinho, combati o bom combate? Aí lembre, faz 15 dias, falei sobre isso aqui. Você tem que viver não para que no final de tudo alguém faça lá o seu túmulo, faça a sua lápide e coloque: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não, mas precisa estar na lembrança das pessoas que conviveram com você. E mais importante, tem que estar na sua consciência até o último dia da sua vida: eu sou falho, sim. Eu tenho minhas dificuldades, sim, mas eu procurei
trabalhar em prol do Evangelho. Próxima questão que nós temos é Cristo em Timóteo. Cristo Jesus manifestou-se na terra, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Do mesmo jeito que está aqui, está aí na sua lição. Então, Cristo Jesus se manifesta na terra, abole a morte e traz à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Quando nós fomos criados, éramos imortais? Sim, mas perdemos essa imortalidade? O que tirou a imortalidade do homem? O pecado. Quem conserta o erro do pecado do primeiro homem? Cristo. Então, através de Cristo, é trazida à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. O que se chama, em duas palavras, a imortalidade pelo Evangelho? Em duas palavras: vida eterna. Ok? Se eu não tivesse Cristo, também seria duas palavras, mas morte eterna, porque eu perdi essa vida por conta do pecado. Depois ele vai dizer: ele ressuscitou dos mortos, conquistou a salvação e eterna glória, pois se os crentes morreram com ele, também viverão com ele. Todos quantos amam sua vinda receberão a coroa da justiça e reinarão com ele. Cristo em 2 Timóteo, aquele que desce, se manifesta em carne, que abole a morte, traz a vida, traz à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, ressuscita dos mortos, conquista a salvação e a eterna glória através da justificação pelo seu sangue e o cumprimento da justiça de Deus Pai. Os crentes morreram com ele para o pecado e vivem com ele para a salvação. Todos quantos amam a sua vinda receberão a coroa da justiça. Ou seja, quem vive aqui, lembrando que é cidadão dos céus, receberá a coroa de justiça e reinará com ele por toda a eternidade. 2 Timóteo para hoje: como você encara a própria morte? Será que, assim como Paulo e sobretudo Jesus, temos deixado discípulos e bom legado? O que a gente pode entender dessas duas perguntas? Você tem amor pela sua vida? Amor assim, você é apegado demais à sua vida, que você não pode sofrer dano algum, risco algum por causa do Evangelho, porque em primeiro lugar minha vida? Eu sei que em determinadas questões a gente precisa elencar uma hierarquia que não nos prejudique. Se eu me dedico demais ao meu trabalho, obviamente eu vou deixar minha família de lado. Se eu me dedico demais à minha família, eu vou deixar meu trabalho de lado. Eu tenho que ter um pouco de equilíbrio nas minhas decisões, nas minhas atividades. Mas eu tenho uma certa dificuldade de entender a hierarquia que é colocada, por exemplo, em primeiro lugar estou eu e os meus, e depois o ministério que Deus concedeu. Eu entendo que o texto de 1 Timóteo 3 vai nos trazer o seguinte, que se alguém não governa bem a própria casa, como governará a igreja? Entendo perfeitamente que eu preciso dar assistência dentro de casa para poder dar assistência na igreja. Mas o ministério dado por Cristo, ele vai nos exigir muito mais coisas que são realmente decisivas para o andamento não só da minha vida, mas de outras pessoas, do que em relação à minha casa. Veja, dentro da minha casa eu podia ter 10 filhos, eu sou responsável por minha esposa e 10 filhos. O impacto das minhas decisões vai ser sobre 11 pessoas e sobre mim mesmo. Mas quando eu tomo decisões no ministério, o impacto é muito maior. Então eu preciso ter dedicação e compreensão das coisas muito mais, de uma forma
muito mais clara, muito mais evidente do que algumas decisões que são ordinárias do dia a dia de família. Se eu erro dentro de casa, eu posso chegar no outro dia e dizer assim: rapaz, ontem eu errei, não era assim, era dessa forma, consertei. Se eu chego aqui hoje, prego uma coisa que traz confusão à igreja, que desencaminha todos os membros da igreja, e amanhã qualquer um deles morre, o sangue está aqui. A responsabilidade daquela vida é minha. Então é muito, muito complicado. E para isso, para que eu alcance esse objetivo de estar instruindo, não só minha casa, mas também os que estão na casa de Deus, como é que eu posso encarar a minha própria morte? Eu não vou fazer essas coisas não, porque eu sou doente. Não vou nada, porque eu estou sentindo uma dor na unha. Hoje vou não. Vou botar outra pessoa para pregar hoje, porque eu estou sentindo um negócio aqui nas costas. Vou não. Não vou não, porque é longe, rapaz. É longe. Será que eu vou poder pensar assim? Não, hoje eu não vou sentar para produzir um sermão não. Eu vou puxar da internet. Eu tenho que gastar a minha vida, porque a minha vida não é minha, ela deve servir a Deus. E isso não é somente para aquele que vai expor, é para aquele que vai ouvir. Por isso que eu digo que a palavra é para todos. Eu chego na igreja, não vou para a igreja hoje não, escutar a mesma palavra, né? Ainda é 1 Timóteo, não, quando terminar 1 Timóteo eu vou. 1 Timóteo a gente já estudou de manhã, ou não? Seu coração não está preparado para receber aquilo que foi gasto tempo, aquilo que foi gasto saúde para produzir. Eu não estou falando da minha, eu estou falando daqueles que escreveram. Paulo estava preso quando escreveu isso aqui. E a gente fica muitas vezes dizendo: não, mas eu já ouvi. Chega alguém aqui para pregar o Salmo 23, você diz, de novo? O Salmo 23 já foi pregado umas 500 vezes. Faz 20 anos que eu sou crente e todo ano praticamente alguém chega para pregar o Salmo 23. Todo ano praticamente você escuta novas aplicações dentro daquele mesmo texto. Tenho certeza que ninguém pregou igual. Não é que interpretou diferente, mas é que aplicou de uma forma diferente, aplicou com um olhar diferente, aplicou num momento diferente da sua vida, que você precisava ouvir algo que dentro daquele texto é possível de compreender, mas que antes você não tinha visto. Como é que eu vou encarar minha própria morte? Senhor, me mantenha aqui durante mais 100 anos, para que quando eu tiver 131 anos, eu tenha certeza de que eu trabalhei para o Senhor. Eu preciso encarar minha morte da seguinte maneira: Senhor, se o Senhor me levar hoje, eu tenho certeza que dentro das minhas limitações eu fiz a tua vontade, pode me levar. É fácil a gente ter esse entendimento? É fácil a gente ter essa segurança, essa certeza? Não, mas a gente não tem que ter certeza da salvação? Então é isso. Do mesmo jeito que eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho que ter certeza do caminho que eu percorri como salvo na terra. Será que assim como Paulo e sobretudo Jesus, nós temos deixado discípulos e bom legado? Paulo deixou discípulos, mas nenhum discípulo era dele, até porque a igreja estava naquela discussão lá em Atos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, os mais orgulhosos. No final das contas, Paulo dizia: todos devem ser discípulos de Cristo. Eu não estou mais aqui e não devo servir como referência única para vocês. Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando eu pregar, quando eu viver, quando eu falar, quando eu andar, o que eu fizer, não vejam Paulo, não vejam aquele homem que lá atrás estava pegando cartas de referência para perseguir cristãos, vejam Cristo. Então, o bom legado é quando as pessoas percebem Cristo em nós. Fulano é tão educado,
porque ele segue a Cristo. Ah, fulano é tão simpático, porque ele segue a Cristo. Ele explica tão bem a palavra, porque ele segue a Cristo, porque ele depende de Cristo. Paulo combateu o bom combate na conclusão, de cabeça erguida, sem se envergonhar do Evangelho, nem mesmo diante da morte. Deixou esse legado a Timóteo, convidando-o a partilhar desse combate da mesma forma. É isso. O legado que Paulo deixou foi justamente o que nós lemos lá no comecinho, versículo 8 do capítulo 1, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quer seguir a Cristo? Siga dessa forma, não se envergonhe da palavra, viva confiando no Deus dessa palavra, sabendo que sofrimentos virão, mas você resistirá, segundo o poder de Deus, e tudo isso é para a glória dele, para a nossa edificação, para a nossa alegria.